Olá, galera! Sejam muito bem-vindos à Universidade para Todos. Nós estamos na aula de Química, tá? E na aula de Química de hoje, com o mesmo esquema da aula anterior, eu espero que vocês deem uma pausazinha no vídeo para que a gente possa estar respondendo a questão e conferindo, tá? Ou seja, você vai dar uma pausa no vídeo, vai responder a questão e em seguida nós vamos corrigir quando você apertar o play, tá bom? Na hora a gente vai estar avisando a vocês. Agora nós vamos interpretar uma questão muito legal de tensoativos. Inclusive, nas aulas anteriores, nós já falamos da produção de sabão, falamos do detergente, falamos um pouquinho sobre a estrutura dessas moléculas e a sua capacidade de interagir com a água e com as moléculas de gordura existentes aí nos pratos que a gente lava, né? A gente falou sobre essa capacidade dos tensoativos de interagirem com a água e com o óleo, por exemplo. Então, na aula de hoje, nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento, trazendo aqui para a prova do Enem de 2018, questão 126, e eu espero que vocês possam aprender bastante na aula de hoje e continuem praticando para o Enem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar interpretando a questão 126 do Enem de 2018. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, isso é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes, em razão do melhor desempenho comparado ao sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica, por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõem a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. As ramificações da cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares. Essa é a questão que nós temos aqui para a gente estar trazendo para a aula de hoje. No entanto, vamos começar a interpretar, vamos começar a definir quais são os objetivos que essa questão procura cumprir, trazendo seu conhecimento sobre tensoativos à tona. Dá só uma checada aqui, galera, olha. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico. Aqui já está dizendo que o que nós já vimos nas aulas anteriores, que existem moléculas que têm a capacidade de ter duas regiões de interação. Uma hidrofóbica, que não tem afinidade pela água, mas sim pelas moléculas com a mesma composição orgânica, e outra hidrofílica, que tem afinidade pela água e, portanto, interage com a água. Isso é muito comum no sabão e no detergente, tá? É apenas isso que a questão está trazendo para você. O conhecimento que você já tinha, que você já adquiriu nas aulas anteriores. O principal tensoativo aniônico sintético, olha só, o principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes, porque tinha um desempenho muito bom comparado ao sabão, Então, comparado ao sabão, o desempenho desse tensoativo que a gente já conhece hoje como detergente teve uma aceitação muito significativa, considerando o seu desempenho. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais. Por quê? Pela dificuldade de degradação biológica, Mas o que havia nessa molécula que dificultava a sua degradação? Os carbonos terciários na cadeia. Olha só aqui uma informação que você na prova deveria estar destacando no seu texto. Sim, porque é muito interessante na prova do Enem, do ponto de vista interpretação de texto, porque as questões elas vêm carregadas de texto.
que em algumas delas, pelo menos as de química, você tem a possibilidade de destacar alguns termos que vão ajudar você a encontrar a resposta no texto. Então, aqui está dizendo que o que causa a dificuldade de degradação, a resistência à degradação biológica, são a presença dos carbonos terciários na cadeia. Isso é bem destacado aqui no texto e você não pode deixar também de destacar na hora de você estar resolvendo a tua prova, tá? Vamos que vamos, bora que bora! Então, nos diversos carbonos terciários da cadeia que compõem a porção hidrofóbica. Então, o que são esses carbonos terciários? Eles fazem parte da porção hidrofóbica do tensoativo, né? Então, o que é a porção hidrofóbica? A porção hidrofóbica, ela está relacionada diretamente com a presença de carbonos e hidrogênios na estrutura, tá? Hidrofóbica tem medo de água, tem fobia de água, tá? Por isso o nome hidrofóbica, tá? Então, nesse sentido, o que a gente tem? Uma situação em que a porção hidrofóbica se encontra, a porção rica em hidrocarbonetos, tá? Vamos destacar aqui, ó, hidrocarbonetos. Vou deixar aqui em destaque. Os hidrocarbonetos nada mais são do que hidrogênio e carbono que fazem parte das estruturas orgânicas que a gente já estudou, né? Nós temos um hidrocarboneto de cadeia aberta, de cadeia fechada, de cadeia ramificada, de cadeia linear, né? Sem ramificação alguma, né? Nós temos uma cadeia saturada, uma cadeia insaturada. Nós já vimos isso nas aulas anteriores, inclusive, tá? E nós já destacamos também o que são carbonos primários, secundários e terciários. Olha só, hidrocarbonetos primários, gente, ó, hidrocarbonetos primários, eles estão associados diretamente aí ao fato de que o carbono vai estar ligado diretamente apenas a um carbono, tá? Os hidrocarbonetos secundários, eles vão estar sendo considerados aí, olha só, hidrocarbonetos secundários, quando o carbono está ligado a um carbono, né? E a outro carbono. Então, o carbono ele vai estar ligado diretamente a dois carbonos, né? Dois outros carbonos. Então, se eu for destacar aqui, por exemplo, ó, hidrocarboneto secundário vai ser esse aqui. Esse hidrocarboneto primário, esse aqui também é, né? Estão ligados unicamente entre si. E se a gente for considerar um hidrocarboneto terciário, gente? Um hidrocarboneto terciário, tá? Ele vai ser um carbono ligado a 3 outros carbonos em sua estrutura. Professora, existe hidrocarboneto quaternário? Sem sombra de dúvidas, existe. O carbono vai estar ligado a 4 outros carbonos, tá? Fiz uma coisa aqui incorreta. Deixa eu apagar aqui, pessoal, que eu quero destacar apenas o carbono que é o carbono terciário para vocês. Olha só, esse aqui do meio é o carbono terciário, que ele está ligado a 3 outros carbonos, tá? Aí, esses carbonos que estão ligados a ele são carbonos primários porque estão ligados unicamente a ele, tá? Quaternários é a mesma coisa do terciário, a diferença é que tem mais um carbono aqui. Então, nessa questão, ele está falando que carbonos terciários da cadeia trazem resistência à degradação biológica da porção hidrofóbica, a porção de hidrocarbonetos existentes aí na estrutura, né? A porção hidrofóbica de hidrocarbonetos. As ramificações, e aí ele traz uma informação, olha só, o que são ramificações? Justamente cadeias paralelas àquela cadeia principal, né? Cadeias associadas à cadeia principal. A cadeia com maior número de carbonos é a cadeia principal, e as ramificações são associações carbônicas ligadas a ela, né? Então, as ramificações também dificultam sua degradação devido à persistência no meio ambiente por longos períodos, né? Então, além de ter carbonos terciários, existem ramificações em sua estrutura. Ao invés dela ser uma estrutura de hidrocarboneto linear, ela vai ter algumas ramificações. É só você pensar numa árvore cheia de ramos, né? Raminhos, vários tronquinhos. Isso são ramificações, né? Então, pessoal, isso levou à sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, como cadeias alquílicas lineares, que é o que a gente está falando, que é uma cadeia onde não há ramificações
né, que promovam a presença de carbonos terciários e persistência de ramificações aí numa molécula. Aí a pergunta ela é: qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Então, ele quer justamente que você diga qual dessas estruturas se encaixariam na descrição de tensoativo com carbono terciário, cheio de ramificação e resistente, assim, à biodegradação, né? E aí, esse é o momentinho que eu peço para você dar uma pausa nesse vídeo e tentar responder a questão, porque já eu vou estar trazendo a resposta. Pausa o vídeo aí, por favor, galera. Então, pessoal, vamos que vamos, bora que bora. Vamos resolver esse exercício, que não é tão difícil assim como você está imaginando, só de ver as questões aqui embaixo, não. É um exercício muito simples, muito fácil, muito prático e que só vai exigir um pouquinho mais de atenção sua, tá? Vamos observar aqui a questão A. Nós estamos procurando carbonos terciários na cadeia e uma cadeia ramificada, né? Então, vou estar dando um exemplo para vocês aqui de uma cadeia linear. Olha só, isso aqui é uma cadeia linear, tá? É como se fosse uma linha, tá? Praticamente sem nenhuma ramificação. Agora, uma cadeia ramificada é uma cadeia que possui várias outras associações carbônicas. Essa é uma cadeia ramificada, tá? E uma cadeia ramificada, ela tem a possibilidade de estar possibilitando a presença de carbonos secundários, né? De carbonos terciários, de carbonos quaternários, tá? Especificamente quaternários e terciários, porque secundários a linear já promove essa possibilidade. Então, na linear você vai ter carbonos primários e você vai ter geralmente carbonos secundários, tá? Não vai passar disso. Já quando você tem uma cadeia ramificada, você pode ter os carbonos que estão aqui nas extremidades, que são primários, mas você vai ter carbonos terciários ou, quiçá, quaternários também. Por exemplo, nessa estrutura aqui, esse carboninho vai ter mais uns outros 4 carbonos ligados a ele. Então, são estruturas ramificadas que possibilitam a presença desses terciários e quaternários. Só que o que você vai estar procurando nessa questão vão ser cadeias assim mesmo, ramificadas, né? Vamos identificar se existe alguma ramificação aqui, né, já na letra A. Vamos ver. Na letra A, nós temos aqui uns colchetes, como vocês estão analisando aí. E o que significa esses colchetes, professora? Significa a repetição da cadeia. Eu tenho o grupo H, uma vez só, repetido, e eu tenho 20 vezes esse grupo aqui, o oxigênio ligado à cadeia carbônica, repetido. Aqui eu tenho 15 dessas estruturinhas aqui sendo repetidas. Só que observe que nenhuma dessas estruturas abarca a ramificação, né? São estruturas aqui que eu posso classificar como uma estrutura linear. Então, não é uma estrutura que pode ser o nosso tensoativo. Portanto, a letra A não corresponde às nossas expectativas, tá? Vamos para a questão B, galera. Olha só. A questão B, ela traz uma coisa interessante, né? Porque você tem aqui uma parte da molécula, olha só, essa parte da molécula aqui, que vocês estão analisando, né? Que é a hidrofóbica, né? E nessa parte da molécula hidrofóbica, a gente pode identificar aqui alguns carbonos de ramificação, galera. Olha só, carbono aqui ramificando aqui a cadeia, olha só. Essa estrutura de ramificação aqui também. Então, o que a gente conclui com isso? Que provavelmente pode ser essa letra B. Mas vamos conseguir dar continuidade aqui às outras questões para a gente ter algum parâmetro de comparação. Na letra C, a gente percebe que parece muito com essa estrutura da letra B, do ponto de vista hidrofílico, né? Nós temos aqui o sódio e o sulfato, e o sulfeto, né? Sulfito, perdão. E o sulfito, e nós temos a estrutura de um benzeno associada a ele. Então, muito se parece com a estrutura da letra B, né? Mas a diferença, gente, está no hidrocarboneto, na parte hidrofóbica. E essa parte hidrofóbica da cadeia, ela é uma parte hidrofóbica linear, porque nós não conseguimos identificar de forma alguma, né, uma ramificação, a não ser justamente
essa parte aqui do benzeno que está ligada a essa cadeia, né? Aí a gente pode estar considerando talvez uma possível ramificação. Mas nós temos uma estrutura muito linear que provavelmente não vai trazer tanta dificuldade aí para a biodegradação do meio ambiente, no meio ambiente, né? Então a estrutura C parece que não é interessante para nós também não. Infelizmente, como a letra C parece que não é interessante para nós por conta da linearidade da cadeia hidrofóbica. Vamos ver agora a alternativa D, galera. Olha só, a alternativa D traz aqui uma estrutura um pouco diferente, né, do ponto de vista hidrofílico, né? A parte polar aqui é um pouco diferente, é composta de amônio, né? Quando eu tenho, é composta do nitrogênio aqui formando 4 ligações, né? E nós temos o cloreto aqui, cloreto associado a essa estrutura, né? Ligado ao nitrogênio aqui por ligação iônica, especificamente. Então, o que a gente vê? Que na parte apolar, gente, na parte hidrofóbica, nós temos uma estrutura que, nossa, também é uma estrutura linear, né? Se a gente for observar aqui do ponto de vista estrutural. Então, o que a gente pode analisar, galera, aqui? Que essa estrutura também é uma estrutura linear e que não é interessante para nós estar considerando aqui como resposta correta, né, gente? Então, vamos para a alternativa E, que parece que é muito boa também. Olha só, alternativa E, nós temos aqui uma estruturinha parecida com a de cima, em termos da sua polaridade, né? E que traz uma estrutura de hidrocarboneto, olha só, essa estrutura aqui, uma estrutura de hidrocarboneto um tanto quanto curiosa, do ponto de vista de que é uma cadeia ramificada, olha só. Olha, é uma cadeia ramificada. É uma cadeia ramificada, como a gente havia pensado, a gente havia imaginado mesmo. E nessa cadeia existem, gente, olha só, existem aqui possivelmente alguns carbonos associados a essa cadeia principal que contribuem significativamente para a formação e geração de carbonos terciários. Ah, professora, parece que existem duas alternativas corretas, né? Não existem. Observem que essa cadeia possui carbonos terciários, né? Olha só, nós temos carbonos terciários aqui presentes, né? Olha só, aqui também é um carbono terciário, tá? E nessa estrutura aqui, nós temos um íon, né? A parte hidrofílica, tá? A parte hidrofílica, que especificamente nos lembra um detergente. Diferente dessa estrutura aqui, nós podemos conferir que não basta só a cadeia ser ramificada, né, para ser caracterizado como um composto que tem possibilidade de reagir, né, com o ambiente, com o meio ambiente, que tem dificuldade de resistir ao meio ambiente. Não é só porque ela tem ramificação e é um carbono terciário, mas é importante a gente olhar a parte polar também, gente. Por quê? Porque é a parte hidrofílica também que vai conferir ali a característica de sabão. Sabia disso? Pois é. E quando a gente tem aqui uma situação como essa, onde a gente tem nitrogênio e cloro, nós temos aqui uma interação que é muito forte. Uma interação por ligação, obviamente, iônica, que é uma ligação bem mais forte do que essa ligação que vocês estão vendo aqui entre o sulfato e o sódio, né? Que é uma ligação que permite, querendo ou não, que a ionização interaja com as moléculas de água. Então, essa parte hidrofílica realmente é uma parte hidrofílica que permite a sua interação com a água, para caracterizar esse composto aqui como um todo, como um tensoativo. É preciso ser um tensoativo para que a gente possa estar considerando a resposta dessa questão. E é uma coisa que a gente não observa na letra E. Não se trata de um tensoativo quando você tem uma parte hidrofílica que é bastante estável, que não vai interagir com a água. Então, o nosso tensoativo ele tem que interagir com a água também, não só com a parte, né, da gordura. Né? E outra,
Por isso que o texto ele traz o fato de que houve uma aceitação no mercado de detergente em razão do melhor desempenho comparado ao sabão, porque especificamente na letra B é possível que a gente observe que nós temos aqui uma parte hidrofóbica cheia de ramificações e carbonos terciários, que dificultam, assim, a degradação na natureza, e uma parte hidrofílica, que possivelmente tem a possibilidade de trazer uma interação muito eficiente com a água, né, por conta da disponibilidade de seus íons no meio, né, aquoso. Já nesse caso aqui, isso não é possível porque não há tanta disponibilidade iônica, tá? E como não há tanta disponibilidade iônica, isso aqui nem é considerado um tensoativo, né, gente? Então, na verdade, a alternativa correta é a alternativa B, galera, porque concerne as características de tensoativo e também está associada a carbonos terciários e a ramificações em sua cadeia. Então, se você marcou a alternativa B, com certeza você acertou. Essa é a aula de hoje, galera. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês pratiquem um pouquinho mais, tá? Espero que vocês continuem assistindo nossas videoaulas aqui no YouTube e que, principalmente, leiam bastante esse conteúdo de tensoativos também, de sabão, reações de saponificação, que é muito importante, cai no Enem, de que forma as coisas ocorrem, né? Que forma, como o sabão consegue interagir com a água e com o óleo, né? Por conta dessas duas regiões polares e apolares existentes da molécula, esse caráter dual, né? Nessa situação, para que você tenha um conhecimento prévio desses conteúdos e que, se vir a cair novamente na prova do Enem, você já tenha aí condições de matar mais uma questão, né, gente? Mas continue estudando esse conteúdo, continue interpretando as partes de uma cadeia de hidrocarbonetos, uma cadeia orgânica, para que você sempre fique com esse conhecimento na mente, tá? Porque ele vai embora muito rapidinho se você não praticar. Então, minha dica de hoje também é: pratique, revise, estude e foque, porque ainda tem tempo e o Enem já está chegando para você estar brilhando. Um forte abraço, pessoal. Aguardo vocês até a próxima aula da Universidade para Todos. Química para o Enem.